Bom, pessoal, vamos então às nossas aulas 11 e 12. Então, na aula de hoje eu vou retomar o conceito de valor eficaz, tanto de tensão, corrente. É uma maneira de representar qual é o valor eficaz que é transmitido à carga quando aplica uma onda senoidal, porque o valor médio, como a gente viu em aulas anteriores, é igual a zero. Então o que se faz é elevar ao quadrado para pegar elevar ao quadrado, integrar no tempo, tirar a raiz para pegar o módulo, por exemplo, de uma tensão que é aplicada em uma carga. Então, quanto maior for a amplitude de oscilação dessa onda, maior vai ser o pico, que é o chamado V máximo ali, por exemplo, e maior será o valor que é aplicado na carga de maneira eficaz. E pelo fato, então, da gente levar ao quadrado e tirar a raiz, o valor eficaz também é chamado de valor RMS, que vem de root mean square, que é vem então de elevar ao quadrado e tirar a raiz do valor médio, então pegar o valor médio dessa tensão em módulo ou também da corrente. Pode ser feita a mesma coisa, elevar ao quadrado a corrente, integrar no tempo para pegar o valor médio dessa corrente ao quadrado, tirar a raiz. Terias, por exemplo, de maneira similar, a corrente RMS. Então, só retomando esse conceito. A gente viu também que o valor eficaz ele é dado pelo valor máximo, o valor de pico. Aqui tem um VM, vocês podem se confundir com V médio, mas ele se dá pela relação do valor máximo dividido por raiz de 2. Porque quando a gente eleva ao quadrado, faz a integral, esse 2 passa abaixo aqui, daí fica o valor médio quadrado dividido por 2, tirando a raiz, fica VM sobre raiz de 2. Então o que significa isso? Por exemplo, eu comentei com vocês que em Porto Alegre a tensão eficaz uma tomada, o valor RMS é 127 volts. Significa que o valor de pico da senoide, que é medida em uma tomada em Porto Alegre, vai ter o VM, como ele é chamado aqui nos slides, tensão máxima ou tensão de pico, o valor mais alto, a amplitude da senoide vai ser igual ao valor RMS vezes raiz de 2. Então é 127 vezes raiz de 2 em Porto Alegre. Já, por exemplo, na cidade onde eu moro, que é Novo Hamburgo, o valor RMS é 220 volts. Significa que o valor máximo de pico de uma senoide vai ser raiz de 2 vezes 220 volts. Tá? Então, tem essa relação. A mesma questão é para qualquer grandeza que tu queira expressar em RMS, que é a raiz do valor médio quadrático. Por exemplo, a corrente máxima ou de pico vai ser igual à corrente RMS vezes raiz de 2. Então, só retomando esse conceito de RMS e a relação entre o pico e o valor RMS. Porque agora a gente vai começar a aplicar o que a gente tem estudado nessa primeira parte de eletricidade
na análise da potência. A potência é fundamental, é a quantidade mais importante na análise de equipamentos elétricos, eletrônicos, sistemas de comunicações, que eles envolvem a transferência. A potência que tu consegue medir quanto de energia está sendo transferida de um ponto ao outro. Tá? Por exemplo, numa rede de distribuição, quanto está sendo consumido em determinada unidade de consumo, quanto que está sendo gerado em uma hidrelétrica, uma termoelétrica, uma unidade geradora. Tá? Então, tu tens, por exemplo, uma tensão, uma corrente que é produzida e flui os fios e faz o abastecimento de residências, indústrias, mas cada uma dessas unidades de consumo vai consumir uma determinada potência, tá? Que é a maneira também até que é feita a cobrança, né, do consumo de energia elétrica. A forma mais comum de transmitir e gerar potência elétrica é da maneira CA, a corrente alternada, em 50 ou 60 Hz. Essa é a frequência, por exemplo, de um sinal CA que a gente vem estudando. Então, o período, vocês medirem novamente o exemplo da tomada, se medir a corrente, a tensão, vocês vão encontrar um período, aí vai se repetir essa senoide, 1 sobre 60 segundos. O período vai ser 1 sobre 60 segundos e é igual a 60 Hz. Então, ela se repete 60 vezes por segundo, essa senoide. Tá? No Uruguai, a frequência é 50 Hz, por exemplo. Então, a gente tem esses padrões de tensão RMS, pode ser 127 ou 220, que é o famoso 110 e 220, e frequência de transmissão de 50 ou 60 Hz, dependendo da localidade. São essas questões de qual a tensão, qual a frequência, são normalmente questões históricas de quem implementou em cada localidade, qual é a concessionária responsável, cada uma tem um padrão dos seus equipamentos, onde já está projetado para uma determinada frequência, uma determinada tensão. Isso é mais uma questão histórica do que algo realmente tem algum sentido físico de por que usar 127 ou 220. Por que a energia é transmitida em maneira CA? Então, por que a gente estuda corrente alternada? Por que a gente não estuda apenas a questão da bateria, por exemplo? Uma tensão contínua de 9 volts, ou de 12 volts, ou sei lá. Por que a gente não faz uma transmissão em 127 contínuo ou 220 contínuo? Por que é feita a transmissão em CA? Por quê? Porque pensa assim, tá? A gente tem que transmitir a energia por uma fiação muito longa, que percorre estados, cidades, etc. Então eu vou transmitir a energia, vou dar um exemplo aqui. São Paulo a Rio de Janeiro, entre cidades. Estou exagerando aqui. Então eu tenho um fio de transmissão onde esse fio tem uma resistência, que vai depender da resistividade do material, do comprimento e da área da seção do fio. Tá? Então eu aplico uma tensão P e vai fluir uma corrente I. Tá? O que eu desejo na transmissão de energia? Que a potência na unidade geradora, tá, vai ser a tensão em São Paulo, vezes a corrente que está sendo transmitida aqui na unidade geradora em São Paulo,
Tá? Eu desejo que ela seja o mais próxima possível da tensão que eu vou medir no Rio de Janeiro, vezes a corrente que eu vou medir no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu quero que a potência gerada, então, que eu chamei de PG ali, potência gerada, seja o mais próxima possível da potência consumida. Tá? Então, essa relação tensão e corrente tem que ser a mais próxima possível. Como que eu faço isso? A corrente que está saindo aqui, por exemplo, uma distância muito longa aqui em São Paulo, passando por esse fio, é a mesma corrente que chega aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse fio aqui está passando a mesma corrente, vai estar em série aqui. Imagina que eu tenho uma carga aqui, vou representar pelo um resistor. Ela passa por aqui e chega de volta em São Paulo. Então, um circuito em série. Só que eu quero que a potência que chega aqui, tá, na unidade consumidora, seja mais próxima dessa. Como que eu vou garantir isso? Eu vou garantir isso, tá, se a potência que eu gerei aqui, a menor parcela possível, seja consumida nas resistências. Ou seja, eu quero que a tensão que eu meça aqui seja a mais próxima possível da tensão que eu estou medindo, que eu gerei no Rio de São Paulo, eu quero medir no Rio de Janeiro. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Vou escrever aqui com outra cor. Potência é uma relação P vezes I, tensão e corrente. Tá? A tensão aqui, o que eu desejo é que a tensão gerada seja mais próxima da tensão que esteja aqui. Então eu quero que caia a menor potência na carga aqui, de PR aqui, potência nessas resistências. De que maneira eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer com que a corrente I seja a menor possível. Menor possível. Tá? Por quê? Porque quanto menor for essa corrente que está passando aqui, menor vai ser a queda de tensão que vai ter aqui. Tá? Então, se potência é V vezes I, e a tensão também pode ser escrita como I vezes R, potência também é I ao quadrado vezes R. Então, quanto menor for essa corrente que passa aqui, menor vai ser a perda de potência do resistor. Então, toda a potência que eu gerei aqui, quanto menor for essa corrente, menos vai ser perdida na carga e mais vai chegar na minha unidade de consumo, que é onde realmente eu quero consumir potência. Tá? Então, digamos que eu gerei, sei lá, 10 gigawatts, uma quantidade muito elevada de potência, tá, numa hidrelétrica, por exemplo. Para eu ter uma menor perda, eu tenho que diminuir ao máximo a corrente. Só que eu quero manter essa potência elevada na geração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na geração, aumentar muito a tensão. Porque se eu quero a corrente muito pequena, eu preciso de uma tensão muito elevada para manter um valor muito alto aqui. E isso é feito através dos transformadores, que é o próximo assunto depois da disciplina. A gente consegue, trabalhando com correntes alternadas, variação do fluxo magnético, aumentar a tensão. Tá? Uma potência na entrada vai ser igual à potência na saída, só que de um lado para outro do transformador a gente aumenta a tensão, diminui a corrente, tá? E mantém a mesma potência. A potência é igual. Tá? Então, em CA, em corrente alternada, é possível fazer isso. Já em corrente contínua, a gente não tem um elemento como transformador, consegue manter a mesma potência, mas não tem um elemento tão simples como o transformador, que faz com que tu aumente a
tensão e diminua a corrente para que tu tenha menos perda na transmissão. Não existe em corrente contínua. Então isso até foi uma disputa entre em séculos passados, onde a transmissão dos Estados Unidos se dava inicialmente em corrente contínua, enquanto que o Nikola Tesla na União Soviética em estudos demonstrou a transmissão de energia em corrente alternada. Então era uma disputa entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Vocês podem até dar uma pesquisada a respeito do tema, onde teve a guerra das correntes, a corrente alternada, qual era a melhor maneira de transmitir energia, e se verificou que, né, com o tempo, que a potência em CA era a maneira mais efetiva de tu manter a mesma potência na unidade geradora transmitida na unidade de consumo, porque tu consegue diminuir a corrente e tem menos perda na transmissão. Tá? Por isso que todo o nosso sistema de transmissão de energia é feito através de transformadores, através de fios de baixa resistência, e é transmitido em alta tensão e baixa corrente. Isso a gente vai ver melhor depois quando for estudar os transformadores, mas é importante contextualizar aqui já também. Então por que a gente está estudando a potência em CA? Então a potência instantânea, que é medida em um elemento de circuito, ela se dá quando ela varia no tempo, vai ser o valor da tensão no tempo, no instante, sei lá, potência em 5 segundos, vai ser igual a tensão em 5 segundos vezes I em 5 segundos. E ela está variando no tempo, a potência instantânea varia no tempo. E é medida em watts. Tá? Vamos considerar então um caso que a gente vem trabalhando em aula, que são tensões e correntes alternadas. Então, tem uma tensão máxima, Vm, cosseno de ωt, que é a frequência, mais a fase da tensão. E a corrente tem um valor máximo, cosseno de ωt, mais a fase da corrente. Ela pode ser igual a zero, pode ser diferente de zero, a gente não sabe qual é esse valor, estou expressando como uma variável. Então, V e M são as amplitudes, valores de pico, e θV e θI são os ângulos. Então, como que eu vou calcular a potência instantânea absorvida pelo circuito? Vou multiplicar. Então, essa é a relação. V vezes I, cosseno de ωt mais θV, e cosseno de ωt mais θI. Aplicando trigonometria, então, quando a gente tem cosseno de A, cosseno de B, a gente tem essa relação, cosseno de A menos B, cosseno de A mais B. Então, a potência instantânea se resume a essa expressão. 1 meio de Vm e M cosseno de θV menos θI. E essa outra parcela, comprida aqui, o que interessa é que ela varia no tempo. Tem uma parcela que varia no tempo e uma outra parcela que é constante no tempo. Tá? E essa parte que varia no tempo tem o dobro da frequência, justamente por essa relação de soma. Cosseno de A mais B, quando tu soma aqui, fica com 2 ωt. Então, qual que é a forma da potência instantânea? Ela tem um valor que varia no tempo, só que agora ela se repete a cada t sobre 2 segundos, então dobra a frequência, e ela tem um valor médio, que é constante ao longo do tempo, tem essa expressão aqui, 1 meio de Vm e M cosseno de θV menos θI, tá? Que veio dessa expressão deduzida no slide anterior. E é esse ponto aqui que a gente vai se focar nessa disciplina, tá? No curso básico de eletricidade. Esse é o valor médio, então, chamada potência média em circuito CA. Então veja, o valor médio depende do valor de pico, tanto da tensão da corrente, como também dos ângulos
das fases, da diferença de fase entre tensão e corrente. Então, o cosseno da diferença de fase, vou chamar aqui de φ aqui. Não, φ não é, esse é um gama. Φ. Então, digamos que o φ seja igual a θv menos θi. O valor da potência média depende dessa diferença de fase. Então, segue a mesma lógica. Quando o P de T é positivo, a potência está sendo absorvida pelo circuito. Quando o P de T é negativo, a potência é absorvida pela fonte. Quando é negativo, então, é mais no sentido de que a fonte está fornecendo corrente, tá? Não é que é absorvida. Ela é fornecida pela fonte. E quando está olhando na fonte, se estiver olhando na carga, se olhar na carga e der uma potência negativa, significa que a carga está entregando potência para a fonte. Quando a gente trabalha com resistores, isso não faz sentido. Mas ao trabalhar com capacitores e indutores que armazenam energia, eles podem entregar e devolver, eles podem tanto armazenar como devolver energia para a fonte. Então isso pode acontecer. Os campos magnéticos e elétricos podem armazenar e devolver energia para a fonte. Bom, então, vamos lá. Resumindo o que foi visto até então. A potência instantânea muda com o tempo, então é muito difícil da gente ficar medindo. É algo que é variável no tempo, então não tem como determinar a potência, um valor específico para a potência instantânea, porque é variável no tempo. Então, é muito mais conveniente medir a potência média. Tá? Então, apesar de a tensão e a corrente as correntes e tensões médias serem nulas, por serem senoides, a gente verificou matematicamente que a potência não é nula. Tá? Claro, vai depender de determinadas condições. Ela pode ser nula, mas a gente viu que ela tem uma parcela que é constante, tá? E pode ser diferente de zero ao longo do tempo. Um instrumento que se utiliza para medir a potência é o chamado watímetro. Eu até vou postar um vídeo como funciona um watímetro, mas mais a título de curiosidade. A potência em média é a média da potência medida num período e é dada por esse valor que a gente deduziu por essa expressão aqui. Bom, outra maneira da gente trabalhar com potência, uma potência média, enfim, é calcular por fazores, escrever aqui Vm, passar para fazor o valor de pico, e o θv, e o Im, o θi, tá? E a potência média vai ser a parte real dessa multiplicação aqui, onde tem um meio Vm e M, menos θi. Gosto de escrever na hora de explicar. E quando a gente trabalha com fazores, onde tem fase, a parte real vai ser cosseno e a parte imaginária é jseno. Tá? Então a potência média é a parte real da multiplicação de V vezes I. Esse I significa conjugado, esse asterisco, tá? Onde ele tem a multiplicação do I com a fase trocada. O conjugado é a mesma coisa que tu pegar o I, M, menos θi. Aí, se tu pega então a parte real de V vezes o I conjugado, vai ficar Vm e M, θv menos θi. A parte real é cosseno, multiplicar por 1/2 é a potência. É uma outra maneira de expressar isso. Tá? Então, considerando isso, a gente tem dois casos especiais. Tá? Primeiro caso, quando o θv é igual ao θi. Então, o que significa isso? Que num elemento de circuito, num elemento de carga, a tensão, desenhando em azul, e a corrente, eu vou desenhar em vermelho, estão em fase. Elas não precisam nem ter a mesma amplitude como eu desenhei aqui. Elas só precisam estar
em fase. O que isso significa? Quando elas estão em fase, quando não tem diferença de fase entre tensão e corrente, cosseno θV menos θI, se as fases são iguais, é o cosseno de zero. Tá? Então, P vai ser igual a 1 meio de Vm e M. Quando que isso ocorre? Para qual elemento de circuito a tensão e a corrente estão em fase? Isso a gente viu na aula passada. Esse é o caso de um circuito puramente resistivo. Tá? Então, um resistor ele vai ter uma potência média que a gente pode calcular como 1 meio de Vm e M. Agora, um outro caso especial, quando θV menos θI é igual a mais ou menos 90 graus, a gente tem essa relação, cosseno de mais ou menos 90 graus, que é igual a zero. Tá? E nesse caso, então, consumo médio de potência é igual a zero. O que significa? Que não quer dizer que a potência instantânea nunca seja diferente de zero, mas a potência instantânea também varia em torno de zero e o valor médio é igual a zero. Nesse caso, quando θV menos θI é mais ou menos 90 graus. Quando que isso ocorre? Então, θV menos θI vai ser igual a mais ou menos 90 graus, tá? Em indutores e capacitores. Certo? Nos indutores, θV menos θI é mais 90 graus, nos capacitores é menos 90 graus. Então a gente chama esse circuito de puramente reativo. Por quê? Porque não tem absorção de potência média. Em média, o que ocorre? Tem uma troca de energia no sistema. Os capacitores e indutores eles estão variando no tempo. Tem mudança de campo magnético, campo elétrico constante no tempo e, em média, não está consumindo energia, tu apenas está trocando energia com a fonte. Então, em média, capacitores e indutores não vão absorver potência. Então, qual que é o resumo? Então, uma carga resistiva absorve potência o tempo todo, tá? Enquanto uma carga reativa é L ou C, absorve potência média zero. Então, mais resumo ainda, o resistor, potência média é diferente de zero, indutor e capacitor, potência média é igual a zero. Bom, então agora a gente vai entrar em um conceito importante, que é a potência aparente e especialmente o fator de potência. Então a gente viu ali, tá, que essa expressão da potência média. Agora eu vou escrever ela em função do valor RMS. Lembra? O valor RMS é igual a Vm sobre raiz de 2 e a corrente RMS vai ser Im, que é a corrente máxima, sobre raiz de 2. Então eu consigo reescrever isso aqui chamando de VRMS e RMS cosseno de θV menos θI. Tá? Então, por quê? Porque se eu multiplicar aqui Vm raiz de 2 vezes Im raiz de 2, vai dar 1 meio Vm e M. Então isso é equivalente. Esses dois termos aqui são equivalentes. O que significa isso? Significa que eu posso medir a potência média, tá, fornecida, por exemplo, em uma tomada pela carga, vendo a tensão RMS e a corrente RMS e verificando a defasagem entre tensão e corrente.
Ou também eu posso pegar os valores de pico, dividir por 2 e ver a defasagem entre tensão e corrente e calcular o cosseno para encontrar a potência média consumida. Como o que se espera, tá, na potência, pelo caso de corrente contínua, onde a gente tem que potência igual a V vezes I, tá? Quando a gente tem uma tensão e uma corrente contínua, que não variam no tempo, se esperava, então, tá, que poderia se imaginar que seria a representação da potência média, como era no contínuo, seria uma multiplicação de tensão e corrente efetiva, que é o caso na corrente contínua. Tá? Na corrente contínua, o valor efetivo de tensão vezes o valor efetivo de corrente dá a potência média absorvida em um resistor, por exemplo. Tá? Só que aqui não é isso que a gente verifica. A gente verifica que a potência média depende da defasagem. Então, esse termo aqui, VRMS vezes IRMS, é o chamado de potência aparente. Aparente por quê? Porque aparentemente teria esse valor de potência média, só que essa multiplicação tensão por corrente não é a potência média fornecida. Então, a unidade da potência aparente é dada por volt-ampere. Por quê? Porque eu estou multiplicando volt e ampere. Então, a gente diferencia a potência aparente da potência média, que eu vou chamar de P, tá, pela unidade, que é expressa em watts, que é quanto multiplica a tensão e corrente. Aqui tu tem um cosseno que não tem unidade, só que a gente diferencia quando a gente está trabalhando de uma potência que é média consumida pela unidade da potência aparente, que é aquela que poderia se imaginar que seria a potência média, mas que a gente verificou que não é o caso. Tá? Quando o cosseno de θ for igual a 1, a potência média pode ser igual à potência aparente, tá? Mas nem sempre será. E o fator de potência, então, desculpe, que relaciona, o que é o fator de potência? É a grandeza que vai relacionar quanto da potência aparente, que é o produto de VRMS e IRMS, é entregue na carga. Tá? Então, o fator de potência ele vai ser menor ou igual a 1, que o cosseno é menor ou igual a 1. Isso aqui é S, então fator de potência é igual a P sobre S, e a gente verificou que o P é igual a S cosseno θV menos θI. Então, o fator de potência tem essa relação, cosseno de θV menos θI, que ele é a relação então de quanto da potência aparente foi realmente consumida em média pela carga. Tá? E ele é um valor que é menor ou igual a 1. Tá? Então eu estou definindo algumas coisas, depois a gente vai fazer uma interpretação dessas grandezas. Tá? Então, como eu disse antes, a potência aparente é medida em VA para distinguir da potência média ou real, que chama de média ou real, em watts. E o ângulo θV menos θI é o chamado ângulo do fator de potência. Por quê? Porque o fator de potência, como a gente viu, ele se dá pela relação desse cosseno da diferença dos ângulos. Então, se eu chamar de φ igual a θV menos θI, então o ângulo φ, tá, é o ângulo do fator de potência. Bom, o que significa esse ângulo θV menos θI na prática? Tá? Ele é o ângulo da impedância na carga. Por quê? Vamos pensar no que a gente viu na aula passada. A gente definiu a impedância como a tensão e a fase da tensão, dividido pela corrente e a fase da corrente. Então, a impedância vai ser igual a V sobre I, ela tem um módulo, que é dado em ohm, e é justamente essa relação aqui de θV
menos θi, que seria a fase, então, de uma impedância. Por exemplo, em um indutor, a impedância no indutor, a gente viu que ela é igual a J ômega L, ou seja, ela vale ômega L e 90 graus. O que significa dizer que o V sobre I tem módulo ômega L e a diferença de fase entre θV e θI é de 90 graus, ou seja, θV está adiantado 90 graus em relação à corrente. Tá? Então, a impedância pode ser calculada tanto pelo valor de pico, como a gente vem fazendo nas aulas passadas, ou também pode ser calculada pelo valor RMS. Por quê? Porque o valor de pico da tensão e da corrente estão relacionados com os valores RMS também por esse fator de raiz de 2. Então aqui, se tu for passar para RMS, o valor de pico é VRMS vezes raiz de 2, vai cortar em cima e embaixo e tu consegue representar dessa forma aqui também. Tá? Então aqui é só um resumo do que foi dito anteriormente aqui, ó, passando o IRMS é o de pico dividido por raiz de 2. Se tu dividir por raiz de 2 em cima e embaixo, tu consegue cortar e calcular a impedância dessa forma. Tá, agora vamos tentar fazer uma interpretação desses valores, tá? Disso que eu tenho falado para vocês. Tá? Então eu peguei aqui, por exemplo, um caneco de chopp. Então eu tenho aqui no meu caneco de chopp um líquido, que é a cerveja, essa parte em amarelo, e uma parte branca que é a espuma. Tá? Então, qual que é a analogia que a gente vai fazer aqui? A potência média, o P, tá? E a potência média ou real, eu estou associando aqui com o líquido do chopp, tá? Que é a parte, vamos dizer assim, do conteúdo do copo que está sendo efetivamente consumida. Tá? É a potência efetivamente consumida. Tá? Tem uma outra parte aqui, que é a espuma, que está ocupando espaço no copo, mas que ela efetivamente não, vamos dizer assim, não mata a sede, ela não serve para matar a sede. Por quê? Porque ela tem um volume, mas uma densidade muito baixa, ela inclusive pode ser reduzida. Então a gente faz analogia com a potência chamada Q, que é a potência reativa. A potência reativa, tá, é a potência que está sendo consumida, mas não para realizar trabalho. Não realiza trabalho. Ela não serve para, por exemplo, converter energia elétrica em energia térmica, não serve para converter energia elétrica em energia mecânica. Ela serve para alimentar o campo elétrico e magnético de capacitores e de indutores. Então ela não realiza trabalho. Já a potência aparente, tá? Então a potência reativa é essa aqui que está representada pela espuma. Já o S, que é a potência aparente, ela se dá pela soma vetorial das outras duas. Soma vetorial de P e Q. Então ela é a potência que, no caso de um fator de potência ser igual a 1, ou seja, do cosseno não ter defasagem entre tensão e corrente, ela seria igual à potência real. Mas quando tem potência reativa, a potência aparente ela é maior do que a potência real, porque uma parte da potência aparente é perdida para não realização de trabalho, apenas para alimentar campo elétrico e magnético de capacitores e indutores.
Então vamos ver aquela expressão que a gente viu antes. S não. P igual a S cosseno de θv menos θi. Então ela é representada pela uma relação trigonométrica. Vou desenhar o chamado então triângulo das potências, onde eu tenho aqui o S, que é a potência aparente, que é dada unidade volt-ampere. Aqui eu coloquei K volt-ampere porque é uma unidade mais comum de tu medir, por exemplo, especialmente na indústria, em kilovolt-amperes, quilowatts, são grandezas mais comuns, mas é só um multiplicador. A gente tem o θ, ou melhor, o φ, que é igual a θv menos θi. E então, o cateto adjacente, que é S cosseno de θv menos θi, é o P, que é a potência efetivamente consumida, a potência média que é utilizada para realizar trabalho, para transformar energia elétrica em energia térmica ou mecânica. E a potência aparente está relacionada com que? Então, é S seno de θv menos θi, porque está relacionada com a parte imaginária da impedância. Então, aqui eu tenho Q, que é medido em volt-ampere reativo. Então, a minha potência ativa ou real, tá? Ela é a potência aparente cosseno de θv menos θi, e a potência reativa, que é armazenada nos campos elétricos e magnéticos de capacitores e indutores, ela se dá pelo seno de θv menos θi. De modo, então, que eu consigo calcular a potência aparente como sendo P ao quadrado mais Q ao quadrado. Bom, então vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? Antes eu passei ali só para ver qual era a próxima imagem, mas vamos ficar um pouco aqui nesse assunto, tá? Desse triângulo de potências e de relação entre as potências. O que acontece então numa indústria, por exemplo, se tu tiver muitos motores, por exemplo? Há muitos motores que não estão trabalhando. O motor tem um caráter indutivo, ele tem bobinas indutivas. O que vai acontecer é que tu vai alimentar, a concessionária vai alimentar, tá? Sei lá, o sistema trifásico aqui, isso não importa muito agora, mas vai alimentar as 3 bobinas de um motor trifásico, por exemplo. Aí, em cada uma dessas fases, a componente, o motor ele tem uma componente de resistência e uma componente indutiva. O que vai acontecer? Quanto maior for o número de motores, de fornos, de elementos de resistência elétrica com componentes capacitivas e indutivas, mais a potência que está sendo entregue para uma indústria, por exemplo, está sendo utilizada para não realizar trabalho, apenas para alimentar campo elétrico e magnético de indutores e capacitores. Então, o que acontece? Se tu tem uma componente indutiva muito alta ou uma componente capacitiva da carga muito alta, a concessionária vai cobrar da tua empresa. Por quê? Porque eles estão te fornecendo uma potência. Quanto mais potência... Por quê? Vamos pensar assim. Tu vai precisar de uma potência X, tá? Uma potência média, para fazer girar esse motor. Só que, se tu precisar, além da potência para gerar um motor, de mais potência apenas para manter campo elétrico magnético de capacitor e indutor, significa que a potência total fornecida pela concessionária tem que ser muito maior do que a potência realizada necessária apenas para realizar trabalho. Então, tu tem que fornecer uma potência maior. E para a concessionária te fornecer uma potência maior, ela vai precisar ter
mais turbinas, vai precisar de mais unidades geradoras, e isso é custo. Então, se tu trabalha com um fator de potência muito pequeno, ou seja, a tua componente de potência ativa é muito menor do que a potência aparente, significa que tu tem uma potência reativa muito alta, tá? E tu tem um fator de potência muito baixo, o cosseno desse ângulo é muito pequeno, tá? Tu vai receber multa. Aí isso é feito, esse aferimento é feito pelas concessionárias, vão nas empresas e fazem essa medição para verificar a tensão na entrada, a corrente na entrada, a defasagem, e verificam se tu está utilizando a potência fornecida para realmente realizar trabalho ou se tu está demandando uma potência muito alta para não realizar trabalho, mas tu tem um descuido na tua planta de produção. Aí como que se corrige isso? Então, digamos que chega na unidade, da unidade geradora, então vem uma fonte de tensão, uma potência geradora, chamar de PG aqui, ou de SG. E na tua planta tu tem um componente puramente, vamos dizer, uma resistência, mas uma parcela indutiva também. Então na tua carga, vou chamar aqui de load, carga, tem uma parcela resistiva mais uma parcela indutiva, JXL. O que vai acontecer? Quanto maior for essa componente indutiva, tá? Vamos, por exemplo, calcular aqui a tensão e a corrente que passa na carga. Então, V dividido por I vai ser igual a R mais JXL. Então, essa resistência aqui, essa carga aqui vai ter um módulo que vai depender de R ao quadrado mais XL ao quadrado e de uma fase que vai ser tangente na menos 1 de XL sobre R. Então, quanto maior for essa componente indutiva em relação à resistência, se for desenhar os catetos, os triângulos, mas agora considerando a impedância, a impedância tem uma parcela indutiva e uma parcela resistiva. Quanto maior for essa parcela indutiva em relação à resistiva, maior vai ser esse ângulo, que é o mesmo ângulo da tensão sobre a corrente. Então, o ângulo da impedância na carga é o mesmo ângulo do fator de potência. Quanto maior for essa parcela imaginária, maior é o ângulo, e quanto maior for o ângulo, então quanto maior for esse ângulo, menor é o cosseno. Se o cosseno é menor, P igual a S cosseno de θ. Tá? Se o cosseno for cada vez menor, menos potência é transformada de modo aparente para realizar trabalho. Então, o que se faz? Como as plantas industriais, a maioria delas tem um caráter indutivo, se colocam bancos de capacitores. Isso aqui são bancos de capacitores, por exemplo, para alta tensão, de 15 kV, que tem uma componente reativa de 14 VA reativo, de 14, não sei porque eu falei 14, de 100 kVA reativo, 50 VA reativo, 25 kVA reativo, de modo que se tu colocar, por exemplo, um capacitor aqui em série ou em paralelo, aí eu vou mostrar no exemplo série porque ele é mais fácil de se compreender, mas o que se faz na prática é colocar em paralelo, para não ter uma queda de tensão na carga. Mas no momento que eu colocar aqui um banco de capacitor em série, por exemplo, eu vou ter na minha carga, continuo tendo R, mas o JXL, só que eu vou inserir uma componente menos JXC. Então, quando eu insiro esse capacitor, eu posso,
fazer com que essas parcelas aqui, por exemplo, se anulem. E no momento que ela se anula, a minha carga efetiva vai ser igual a R, tá? Se o XL for igual a XC. Quando o XL for igual a XC, a minha impedância, então, o Z, vai ser igual a V sobre I, igual a R, ou seja, significa que a fase é igual a zero. Se a fase é igual a zero, da relação V sobre I, significa que quando eu coloco um capacitor, eu coloco uma parcela menos JXC, que vai cancelar essa parcela JXL, e eu consigo fazer com que a fase se torne igual a zero, e eu vou corrigir, eu faço a correção do fator de potência. Correção do fator de potência. A correção do fator de potência, então, consiste em fazer com que o fator de potência tenda a 1. Ou seja, fazer com que esse ângulo aqui tenda a zero. Tá? Atualmente no Brasil, se o fator de potência medido for menor do que 0,92, tu vai acabar recebendo uma multa. A tua indústria recebe uma multa. Então, se tu tem muitos motores, tem muitos fornos, outras máquinas que têm componentes capacitivos ou indutivos, tu tem que verificar primeiro qual é que é a carga efetiva vista pela concessionária, se ela tem um comportamento indutivo ou capacitivo. Se for capacitivo, tem que ser um banco de indutores, só que isso é muito raro, isso praticamente não acontece. A grande maioria das plantas industriais tem um comportamento indutivo, então tu insere um banco capacitivo para fazer a chamada correção do fator de potência e aproximar ele de 1. Tá? Porque não vai ser exatamente igual a 1, porque tem esses valores pré-determinados de bancos capacitivos, uma determinada potência reativa, onde eles não vão equilibrar totalmente a potência reativa está medindo. Pode acontecer de dar coincidência de ser exatamente o mesmo valor, mas o que tu tem que fazer então é comprar um banco capacitivo que vai pelo menos garantir que o fator de potência seja maior do que 0,92. Ou seja, que pelo menos 92% da tua potência aparente, que é entregue pela concessionária, seja convertida em potência que realiza trabalho. Então, o fator de potência é visto como um fator pela qual a potência aparente deve ser multiplicada para se obter a potência real ou média. Ele vai variar de zero, quando for o fator de potência varia de zero quando for puramente resistível, porque daí o cosseno de θV menos θI é igual. Deixa eu só verificar isso aqui. Quando ele for igual, o fator de potência varia entre zero. Aqui está ao contrário. Ele é zero quando a carga é puramente reativa e puramente resistível. Então, quando for puramente resistiva, θV menos θI igual a zero e o fator de potência vai ser igual a 1. Quando for reativa, ou seja, θV menos θI vai ser igual a mais ou menos 90 graus, o fator de potência é igual a zero. E ele vai afetar a tarifação da energia elétrica. Tá? Bom, então vamos só fazer alguns exemplos aqui. Descartar essas. Eu até vou manter essas anotações aqui. Mas eu vou inserir aqui um novo slide para fazer alguns exemplos. Tá. Primeiro exemplo, então. Digamos que
Deixa eu escrever aqui. Bom, digamos que em Porto Alegre, então, em Porto Alegre, a tensão de pico, tá, na alimentação de uma tomada, a tensão de pico, a tensão máxima, é igual a 180 volts. Enquanto que em Novo Hamburgo, a tensão de pico é 380 volts. Então, qual que é a tensão RMS em Porto Alegre e Novo Hamburgo? VRMS. Então, VRMS em Porto Alegre vai ser igual a 180 dividido por raiz de 2, que é o valor de pico, então deu 127 volts. E VRMS em Novo Hamburgo é igual a 220 sobre raiz de 2, que é, desculpa, 220 não, 380 dividido por raiz de 2, que é igual aos 220 volts. Então, se a gente medir na tomada em Porto Alegre e Novo Hamburgo, a gente vai ver uma tensão de pico de 180 volts em Porto Alegre e de 380 volts em Novo Hamburgo. E qual que seria, então, a potência média? A potência média dissipada em uma carga de 100 ohms. Bom, vai depender então da região, mas a gente viu ali, a gente calculou antes, que a potência média então é dada pela tensão RMS vezes IRMS, cosseno de θV menos θI. Só que, numa carga puramente resistiva, o cosseno é 1. Então, a potência vai ser igual a VRMS vezes IRMS. Tá? Então, para calcular, por exemplo, em Porto Alegre, eu vou ter VRMS. Eu posso calcular a corrente, que é VRMS sobre R. Então, P vai ser igual a VRMS ao quadrado sobre R. E é esse valor aqui, então, em Porto Alegre, vai ser 127 ao quadrado sobre R. Então, em Porto Alegre, P é igual a 161 watts. Tá, em Novo Hamburgo, onde a tensão RMS é maior, eu calculei uma potência média de 484 watts. Então aqui tem uma aplicação para calcular tanto a tensão máxima como RMS e a respectiva potência dissipada em duas cidades diferentes. Agora vamos fazer um exemplo considerando o fator de potência. Bom, na questão 5 da lista, vocês podem dar uma olhada, na questão 5 da lista 2, a gente tinha essa configuração. Uma resistência, uma capacitância e uma indutância. Tá? A tensão da fonte Vs no tempo era dada por 50 cosseno de 200 T volts e foi calculada a corrente IS de T. A corrente da fonte calculada era de 4,789 cosseno de 200T menos 16,7 graus.
amperes. Tá? Essa era a resposta. Bom, primeira coisa então, vamos calcular qual que é a potência média fornecida pela fonte. Como que a gente vai calcular essa potência média? A potência média, então, a gente viu que dá para calcular pela tensão. Tem que ver se essa tensão aqui é de pico ou RMS. A gente viu aqui que ela é uma tensão de pico. Tá? Então, vamos voltar lá para o equacionamento. A potência média, então, ela é calculada por 1/2 da tensão máxima e a corrente máxima, mais o cosseno, vezes o cosseno de ΔV menos ΔI. Então, a gente vai calcular fazendo 50 vezes 4,789 dividido por 2 e o cosseno de ΔV, a tensão a fase da tensão, que é 0, menos 16,7 graus, que é o ΔI. Tá? E ela é medida em watts. Esse valor aqui, tá? Eu tenho que verificar quanto que ele vai. Aí eu tenho um valor aqui de 229 watts, mas agora eu estou em dúvida se eu não faltou dividir por 2. Eu peço que vocês confiram. Eu acho que eu calculei aqui sem dividir por 2. Então vou botar um ponto de interrogação aqui, que eu não estou com a calculadora aqui comigo no momento. Tá? Mas essa expressão aqui. O que a gente pode inferir também, então, desse exemplo? Eu vou manter aqui, inserir um novo slide em branco aqui. Novo slide em branco. Então, considerando aquele caso ali, onde a gente tem a tensão, tá, da fonte, ela tem um valor de 50 e a fase 0, e a corrente na fonte é de 4,789 e com uma fase menos 16,7 graus, então aqui em volts e aqui em amperes, a gente consegue calcular a potência média, como foi visto anteriormente, e consegue calcular também a potência aparente. De que modo? A potência aparente vai ser a tensão máxima vezes a corrente máxima dividido por 2, só que agora considerando o seno de ΔV menos ΔI, que é 16,7 graus. E a unidade volt-ampere reativo. E a potência aparente a gente pode calcular de duas maneiras. Pode calcular fazendo P ao quadrado mais Q ao quadrado, tirando a raiz, por conta do triângulo das potências, certo? Ou também pode calcular o S como sendo P dividido pelo cosseno de ΔV menos ΔI. Então, o valor da potência ativa dividido pelo cosseno de ΔV menos ΔI. Isso tudo vocês podem calcular, então, qual é a potência ativa, qual é a potência média reativa, verificar se aquele valor que eu apresentei antes está correto ou não. Bom, como que a gente vai saber, então, se essa carga tem uma componente indutiva ou reativa? Só olhando para esse ângulo aqui, ΔV menos ΔI. Então, o ângulo ΔV menos ΔI, a gente viu que é 0 menos 16,7, ele é igual a 16,7. Significa aqui, então, que esse ângulo é positivo, ou seja, ΔV está adiantado
em relação ao θi. Ou seja, a tensão está adiantada em relação ao θi. Então, para um fator de potência positivo, a carga tem um comportamento indutivo. Se a gente quiser melhorar o fator de potência, a gente tem que inserir um banco capacitivo. Agora, se o fator de potência for negativo, ou seja, θv menos θi tem um valor negativo, ela tem um comportamento capacitivo. Então eu posso ter o mesmo fator de potência, só que quando θv menos θi for positivo, ou seja, eu tenho um mais que, uma potência reativa com uma impedância com parte imaginária positiva, eu tenho um comportamento indutivo. Agora, se eu tiver uma potência, por exemplo, a parte real menos JXC e a impedância, e o θv menos θi for negativo, significa que eu tenho uma componente que é mais predominantemente capacitiva. Tá? Então, um fator de potência ele pode ter, por exemplo, fator de potência de 0,8, mas ele pode ser tanto indutivo ou capacitivo. Porque o cosseno, ele pode, de 0,8, ele pode ser calculado tanto para um ângulo, uma fase positiva, como negativa. Então isso é importante também. Tá? Além do valor do ângulo e do módulo do fator de potência, o sinal da fase, θv menos θi, indica se a componente da tua carga ela tem um caráter mais indutivo ou mais capacitivo e como que vocês poderiam fazer essa correção. Tá? Então, por fim, a tarefa então para essa aula é resolver o último exercício da lista. Então, eu vou inserir aqui mais um slide. Vou ver aqui mais um slide em branco. Só para escrever aqui, então, que a tarefa 3 do módulo 3. No caso aqui, então, na verdade, o exercício 3. Né? Vou apagar aqui. O exercício 3 do módulo 3 ou da tarefa 3, é o exercício 8 da lista 2. O exercício 8 da lista 2. Então o vídeo ficou um pouco longo, porque eu coloquei aqui os assuntos da semana em um vídeo só. Mas então esse exercício aqui vai fazer vocês exercitarem e entenderem a questão do fator de potência, como que ele está associado com as potências ativas, reativas e aparente, e também como que ele está relacionado com a impedância. Tem uma parte resistiva, uma parte indutiva e outra parte capacitiva. Pode ter uma componente indutiva ou capacitiva. Tá? Então, pelo exercício 8 da lista 2, fica então como o exercício da tarefa 3 também. Certo? Então, até próxima quarta-feira a gente pode discutir os conceitos abordados na aula. Um abraço, até mais.